Você está completa sem ele? Sem ela? Sem a aprovação daquela pessoa que, por alguma razão que você ainda está tentando entender, tem mais poder sobre o seu estado interno do que deveria ter? Essa pergunta incomoda porque a resposta honesta frequentemente revela algo que a gente não quer nomear, que o que parece ser amor é, na verdade, dependência com nome de amor. E a diferença entre as duas muda absolutamente tudo o que acontece dentro de uma relação. Existe uma diferença que parece sutil, mas transforma toda a dinâmica. A diferença entre precisar de alguém e querer alguém. Quando você precisa, a presença do outro vira condição. Condição para se sentir segura, para se sentir válida, para se sentir inteira. E quem percebe que é a condição para a sua inteireza tem poder sobre você, mesmo que nunca use esse poder conscientemente, mesmo que seja uma pessoa genuinamente boa. O poder existe na estrutura da relação, não na intenção de quem está do outro lado. Pensa nessa imagem. Uma planta que só consegue crescer voltada para uma janela específica, porque é a única fonte de luz que conhece. Se alguém fecha essa janela, a planta murcha. Não porque a janela era cruel, porque a planta nunca aprendeu que existem outras fontes de luz. Quando você precisa de alguém dessa forma, você é a planta. E a janela tem um poder sobre você que ela não escolheu ter. Quando você quer, a presença do outro vira escolha. Você está completa, com ou sem ela. Você tem outras fontes de luz. A escolha de estar junto vem de um lugar de abundância, não de escassez. Abundância muda completamente como você existe dentro de uma relação. Você fala diferente, pede diferente, estabelece limites diferente, recebe diferente, porque não está desesperada. A psicologia do apego chama isso de diferença entre apego ansioso e apego seguro. Quem tem apego ansioso ama com desespero, com a sensação constante de que pode perder, com um sistema nervoso em alerta permanente, com comportamentos que paradoxalmente afastam o que mais quer manter perto. Quem tem apego seguro ama com liberdade, com a base interna de quem sabe que vai estar bem independente do resultado. Me conta aqui nos comentários. Você sente que quer a presença de alguém na sua vida ou que precisa dela? Só para você mesma, sem julgamento. Eu leio cada comentário. Liberdade é a única base sobre a qual o respeito genuíno cresce. Porque você não pode respeitar completamente alguém de quem sente que tem poder total. O respeito cresce onde percebe que existe algo que não cede completamente, um interior que protege a si mesmo, uma presença que tem limites reais. E esses limites não precisam ser declarados para existir. Eles são sentidos antes de serem nomeados. A palavra limite assusta muita gente. Parece agressão, parece o fim de algo, parece frieza disfarçada de autopreservação. Mas limite, no sentido real e não no sentido performático, é simplesmente linguagem. É o comportamento que diz: isso me serve, isso não me serve. Não com raiva, não com ultimato, com consequência tranquila e consistente. Pensa nessa cena, você tem um amigo que sempre atrasa. Sempre. Você já mencionou. Ele promete melhorar e atrasa de novo. Existem duas formas de estabelecer limite. A primeira é declarada. Você explica, diz como se sente, pede mudança. A segunda é praticada. Na próxima vez que ele atrasar, você não está mais lá. Sem drama, sem texto longo. O que ele vai aprender não é o que você disse. É o que você fez. Um limite real não precisa de aprovação para existir. Não precisa ser entendido pelo outro para ser válido. Não precisa de explicação longa que convide debate e negociação. É praticado em silêncio, com consistência. E quando o outro percebe que você age, não ameaça, não pede, não explica repetidamente, simplesmente age, algo no sistema nervoso dele registra. Essa pessoa tem um interior, tem um ponto além do qual não vai. E esse registro gera o respeito involuntário, que nenhuma conversa jamais gerou. Parar de precisar não acontece por decisão. Não é uma escolha que você faz numa tarde e acorda diferente no dia seguinte. Acontece por construção. E a construção tem camadas. Cada uma mais funda que a anterior. A primeira camada é identificar de onde vem a necessidade. Antes de mudar qualquer comportamento externo,
Você precisa entender o que está alimentando o comportamento por dentro. O que eu estou, na verdade, procurando confirmar sobre mim mesma? Na maioria dos casos, não é a aprovação da pessoa. É confirmação de que você é suficiente, de que merece ser bem tratada, de que tem valor. Essas perguntas não podem ser respondidas por outra pessoa. A fonte estava errada. Pensa numa torneira que abastece um tanque com um buraco no fundo. Não importa quanta água você coloque, o tanque nunca fica cheio. A aprovação externa é a torneira. O buraco é a crença interna de que você não é suficiente sem a confirmação de alguém. Tapar o buraco é o trabalho da primeira camada. A segunda camada é criar fontes internas de validação. Não espirituais no sentido abstrato. Práticas e concretas. O que você faz que te lembra quem você é, independente do que o outro pensa. Pode ser treino, pode ser um projeto que você constrói em silêncio, pode ser qualquer atividade onde você se torna melhor por esforço próprio, onde o resultado depende de você, não da reação de ninguém. Cada vez que você entrega resultado para si mesmo, você deposita no que a psicologia chama de autoeficácia, a crença interna de que você é capaz, de que tem valor, de que pode contar consigo mesma. Pensa numa conta bancária. Cada ação que você cumpre para si mesma é um depósito. Com o tempo, o saldo cresce. E quem tem saldo alto não precisa mendigar empréstimo de autoestima de quem está ao redor. A terceira camada é praticar presença sem resultado. A maioria das interações com quem não respeita tem um objetivo embutido, consciente ou não, mudar o comportamento dela, obter uma reação diferente, provar algo. Esse objetivo embutido comunica necessidade. E necessidade comunicada em cada interação ensina ao outro o que ele precisa saber sobre você. Experimente interagir quando necessário, sem objetivo de mudar nada. Apenas presente, apenas real, sem agenda emocional escondida por baixo das palavras. Isso é difícil, especialmente no começo. E é exatamente por isso que transforma. A quarta camada é deixar o comportamento fazer o trabalho, não as palavras. O comportamento. Cada vez que você age consistente com seus valores, independente da reação do outro, você reforça internamente quem está se tornando. E o outro, com o tempo, percebe que não tem mais o mesmo acesso que tinha. Não porque você fechou a porta com raiva, porque você simplesmente parou de deixá-la escancarada para qualquer um em qualquer condição. E aqui está o protocolo de 3 perguntas para aplicar da próxima vez que sentir o impulso de pedir o que já pediu antes. Primeira, eu já pedi isso antes? Se sim, o problema não é comunicação, é sinal emitido pelo comportamento depois do pedido. Não precisa de mais palavras, precisa de comportamento diferente. Segunda, o que eu vou realmente fazer se isso acontecer de novo? Não o que vai ameaçar, o que vai de fato fazer. Porque só vale o que você está disposta a cumprir. Uma ameaça não cumprida ensina que pode ser ignorada. Uma ação consistente ensina que tem consequência real. Terceira, eu preciso dessa pessoa para me sentir inteira, ou eu a quero porque ela acrescenta algo a uma vida que já é minha? A resposta honesta a essa pergunta revela se você está num relacionamento ou numa dependência com nome de relacionamento. A distinção entre precisar e querer é uma das mais importantes que existe para a saúde emocional e relacional. E ela é difícil de fazer no calor do sentimento porque de dentro, as duas coisas parecem iguais. A intensidade do querer e a intensidade do precisar têm a mesma sensação. A diferença está no que acontece quando você não tem. Quem quer, sofre com a ausência mas permanece inteiro. Quem precisa, desmorona. E o desmoronamento é o sinal, apego ansioso que a psicologia do apego descreve, tem uma mecânica específica que explica por que gera exatamente o oposto do que busca. Quem tem apego ansioso está constantemente monitorando sinais de afastamento, constantemente tentando garantir proximidade, constantemente num estado de alerta que o próprio sistema nervoso alimenta. E esse estado de alerta emite sinais que o outro recebe como pressão, como demanda constante, como peso. E naturalmente o weight se afasta do que pressiona.
O amor que tentava garantir o vínculo estava enfraquecendo o vínculo. O apego seguro não é ausência de sentimento, é presença de base. Quem tem apego seguro não ama menos. Experimenta o amor de uma posição diferente, a de quem sabe que vai estar bem independente do resultado. E essa posição muda tudo. Não há desespero para o outro sentir. Não há pressão para o outro resistir. A escolha genuína de estar junto, que é a única base sobre a qual o outro pode escolher livremente também. A torneira e o tanque com buraco é uma das metáforas mais precisas que existem para descrever porque a aprovação externa nunca resolve o problema interno. Mesmo quando você recebe a aprovação que tanto busca, a sensação de satisfação dura pouco. Logo surge a necessidade de mais confirmação, mais aprovação, mais garantias. Não porque a outra pessoa deu pouco, mas porque a fonte está errada. O buraco não é falta de aprovação externa, é falta de aprovação interna. E buraco só é tapado de dentro. A autoeficácia que a psicologia de Albert Bandura descreve é especificamente sobre a crença interna de que você é capaz de produzir resultados por esforço próprio. E essa crença, quando construída através de ações consistentes que dependem de você, cria uma base que não oscila com a aprovação ou desaprovação de quem está ao redor. Você entregou para si mesmo. Você foi capaz. Essa evidência acumulada constrói algo que nenhuma aprovação externa consegue construir da mesma forma. Praticar presença sem resultado, que é a terceira camada, é especialmente desafiador porque vai contra um instinto que está enraizado fundo, o de tentar mudar o que dói. Quando alguém te trata de uma forma que não está certa, o impulso natural é agir para mudar isso. Explicar, pedir, demonstrar. E esse impulso, por mais compreensível que seja, é exatamente o que alimenta o ciclo. A presença sem agenda não é passividade. É a forma mais ativa de não alimentar o que você não quer que continue. A quarta camada, deixar o comportamento fazer o trabalho, tem uma implicação que é importante nomear com clareza. A mudança que você espera no outro pode ou não acontecer. Há pessoas cujo padrão está tão estabelecido que não muda independente dos estímulos. E a quarta camada não promete mudar o outro. Promete mudar você. E quando você muda, uma de duas coisas acontece. Ou o outro responde aos novos estímulos que você está emitindo. Ou você percebe com clareza, a partir de uma posição de maior força, que o que está ali não tem o que você precisa. E essa clareza, de qualquer forma, é um ganho. O protocolo das 3 perguntas tem uma lógica que é importante entender para além das perguntas em si. A primeira pergunta interrompe o automatismo. A segunda pergunta exige compromisso real. A terceira pergunta cria clareza sobre a natureza do que está acontecendo. Juntas, elas transformam uma reação emocional automática em uma resposta consciente. E essa diferença entre reagir e responder é o que a filosofia estoica chama de espaço, onde a liberdade existe. A terceira pergunta do protocolo, eu preciso dessa pessoa ou eu a quero, é a mais difícil de responder com honestidade, porque mistura emoção e identidade. Você criou hábitos em torno dessa pessoa, criou memórias, expectativas, uma narrativa de quem você é em relação a ela. E desfazer essa narrativa parece ameaçador, porque exige se perguntar quem você é sem ela. A resposta honesta não precisa gerar uma decisão imediata, só precisa ser conhecida. Porque quem conhece a resposta honesta age diferente, mesmo que sutilmente, mesmo que imperceptivelmente para o outro. A autoeficácia que você constrói através de ações que dependem de você não precisa ser espetacular para ser eficaz. Não precisa de conquista extraordinária. Pode ser treinar de forma consistente por 1 mês. Pode ser terminar um livro que estava começado há tempo. Pode ser completar um projeto que dependia apenas da sua disciplina. Cada uma dessas conclusões é uma evidência acumulada de que você pode contar consigo mesmo. E evidências acumuladas mudam a base de onde você opera em todas as suas relações. A prática de presença sem resultado é especialmente importante entender como diferente de indiferença. Você não está praticando não se importar,
está praticando não precisar de um resultado específico para continuar sendo inteira. E essa distinção é fundamental porque indiferença é fechamento. Presença sem necessidade é abertura completa sem vulnerabilidade excessiva. É estar genuinamente disponível sem estar desesperada. E essa qualidade de presença é sentida pelo outro de uma forma que os discursos sobre fronteiras e limites nunca conseguem transmitir, ou que acontece com frequência quando você genuinamente para de precisar, é que o outro começa a te tratar diferente. Não porque mudou de caráter, mas porque você mudou os estímulos. E o sistema nervoso dele está respondendo aos novos estímulos. Ele pode não conseguir nomear o que mudou. Pode dizer que você está diferente, que está mais fria, que está estranha. Isso é o sistema nervoso dele tentando recalibrar para uma versão de você que não está mais disponível da mesma forma. E às vezes, nessa recalibração, algo que estava fechado começa a abrir com mais cuidado. Mas aqui está o que importa mais do que a mudança no outro. Mesmo que o outro não mude, você mudou. E respeito que vem de dentro não depende de ser confirmado por fora. Quando você para de precisar do respeito deles para se sentir respeitada, você já ganhou a única batalha que sempre importou. A batalha por si mesma. Não contra o outro. Por você, a relação entre precisar e querer tem uma implicação sobre o que o amor pode ser quando vem de um lugar de inteireza. Quando você quer, em vez de precisar, o amor que você oferece é diferente. É um amor que existe sem condição de retorno garantido, que é dado sem a ansiedade de garantir que vai ser recebido da forma certa, que permite ao outro ser livre porque você não depende de controlar o resultado para permanecer inteira. E esse amor, paradoxalmente, tende a ser mais valioso para o outro exatamente porque não vem com o peso da necessidade. E existe algo sobre o processo de construir fontes internas de validação que vai além da relação específica que está causando a dor agora. É um trabalho que muda a base de onde você opera em todas as relações, não apenas nessa. Quem tem saldo alto de autoeficácia, quem tem fontes diversas de sentido e de valor, não precisa de nenhuma relação específica para se sentir inteira. E quem não precisa de nenhuma relação específica tem a liberdade de escolher o que quer em cada uma delas. Essa liberdade é o que torna o amor possível, em vez de deixá-lo ser sequestrado pela necessidade. Existe algo sobre a experiência de amar com liberdade que é difícil de descrever para quem nunca experienciou, porque parece ausência. Parece que amar com liberdade é amar menos, com menos intensidade, com menos envolvimento. Mas é o oposto. É amar com mais presença, porque não há ansiedade do que pode perder ocupando o espaço que deveria ser da conexão real. É estar completamente presente com o outro sem a camada de monitoramento constante que o apego ansioso exige. O protocolo das 3 perguntas tem um efeito acumulativo que vai além de qualquer situação individual. Cada vez que você o aplica, você está praticando a pausa entre estímulo e resposta. E essa pausa, praticada com consistência, vai se tornando mais natural, mais curta em duração, mais automática em aplicação. Com o tempo, você para de reagir ao primeiro impulso e começa a responder a partir de um lugar mais claro. E isso muda não apenas a situação atual. Muda o padrão de como você se relaciona. Existe algo sobre o conceito de inteireza que os estoicos descreviam como a condição para qualquer coisa boa. Não inteireza como ausência de emoção, como presença de base sólida interna que não é abalada pelo que acontece ao redor. E essa inteireza não é um estado que você atinge uma vez e mantém permanentemente. É um estado que você pratica, que você cuida, que você reconstrói quando é abalado. E as 4 camadas que foram descritas são exatamente essa prática de reconstrução contínua. E existe algo final sobre o que acontece quando você genuinamente para de precisar que vale guardar como ponto de chegada. Você começa a atrair de forma diferente. Não pela performance de quem não precisa, que o outro percebe como falsa imediatamente, mas pela realidade de quem está construindo algo interno que torna a necessidade de aprovação externa cada vez menor.
E o que você atrai quando está nesse estado é diferente do que atraía quando estava em necessidade. Porque o que você emite mudou, e o que você emite é o que retorna. Existe algo sobre o que acontece internamente quando você genuinamente para de precisar que é difícil de descrever antes de experienciar. É uma qualidade diferente de presença em todas as situações, não apenas na relação específica que estava gerando o ciclo. Você está presente de forma diferente numa conversa quando não está monitorando o tempo todo se o outro aprovou o que você disse. Você fala de forma diferente quando não está calculando como o outro vai receber cada palavra. Você existe de forma diferente quando não está gerenciando a aprovação. E essa qualidade diferente de existir, de estar presente sem a camada de monitoramento constante, é o que as pessoas ao redor percebem como presença mais forte, como algo que não cede completamente, como alguém que tem um interior. E é exatamente esse interior percebido que gera o respeito involuntário que todas as conversas anteriores nunca conseguiram gerar. Existe algo sobre amar com liberdade que só existe quando você genuinamente não precisa. Não quando você finge que não precisa, não quando você usa a ausência de necessidade como estratégia. Quando você realmente construiu dentro de si, mesmo o suficiente para que a presença do outro seja um acréscimo a uma vida que acha que é boa. E esse é o trabalho mais importante que existe. E começa agora com o próximo ato de cuidado com você mesma. Existe algo que Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca compartilhavam além da filosofia. Compartilhavam a crença de que o interior era o único domínio verdadeiramente livre e que cuidar desse interior era a única tarefa que realmente importava. Não por indiferença ao que estava de fora. Por saber que o que estava de dentro era a única coisa que poderia de fato ser construída, protegida e desenvolvida. E que quando esse trabalho interno estava sendo feito, o externo respondia. Não sempre, não com todo mundo, mas com a consistência suficiente para confirmar o que os três perceberam há 2000 anos, você também pode perceber. Começando agora, com um ato pequeno de escolher você, e existe algo sobre a liberdade de amar sem precisar que é o oposto do que parece. Não é amar menos, é amar mais plenamente. Porque quando você não está usando o amor para preencher um vazio interno, o amor pode ser o que deveria ser. Presença genuína, escolha real, conexão que existe porque é boa, não porque é necessário. E esse amor, quando você consegue oferecer, atrai o mesmo tipo de volta. Não sempre, mas com uma consistência que justifica o trabalho de construção interna que leva até lá. É o trabalho de construção interna que leva à liberdade de amar sem precisar, não precisa ser perfeito para ser real. Não precisa de resultado imediato para ser válido. Precisa de começar, de uma ação que seja consistente com quem você quer ser. E depois de mais uma. E amor que vem do lugar certo não exige que o outro seja diferente do que é para que você esteja bem. Simplesmente existe. E isso, por si só, já é genuinamente transformador para qualquer relação. É o amor que você constrói a partir do interior pleno, é o amor que você merecia o tempo todo. E que agora, a partir do trabalho de dentro, você finalmente pode oferecer de verdade. É esse começo, feito com o que você tem agora, já é o início de tudo o que vem depois. E a diferença entre quem constrói e quem continua pedindo é simplesmente essa. Quem constrói parou de esperar que o externo mudasse para começar o trabalho interno. E o trabalho interno é o único que sempre garante resultado. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nessa confusão entre precisar e querer, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender o que está genuinamente alimentando a dependência emocional que se esconde atrás do amor, a criar as fontes internas de validação que reduzem a necessidade de aprovação externa e a construir, com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo pede,
Uma relação com você mesma que te permite amar com liberdade em vez de amar com desespero. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que você vê amar com desespero, que você sabe que confunde necessidade com amor e que está pagando um preço muito alto por essa confusão silenciosa. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.